Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. O texto dessa manhã, Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 25, mas nós faremos primeiro a leitura de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 a 27, que são uma parte final do chamado Sermão da Montanha, sermão proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Texto de Mateus 7, 24 ao 27, nos ensina sobre a importância de aplicar a palavra que nós ouvimos à nossa própria vida. Mateus 7, versículo 24 ao 27. Assim diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora vamos ao texto de Tiago, capítulo de número 1. Faremos a leitura do versículo 19 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, vamos ouvir a exposição da Tua palavra. E se dependêssemos do pregador, certamente estaríamos em apuros. Mas confiamos na Tua misericórdia, na ação do Teu Espírito Santo, no poder da Tua palavra, na Tua bondade para conosco, e por isso pedimos que o Senhor ajude para que aquele que fala possa fazê-lo com clareza, com fidelidade, e possamos entender a Tua palavra. E que pelo Teu Espírito Santo sejamos movidos a aplicá-la à nossa própria vida. Abençoa cada ouvinte para ouvir com atenção, para
receber com mansidão esta palavra e que ela possa frutificar na vida de cada um daqueles que a ouvem nesta manhã. Nós pedimos isso, desejamos isso, para a glória do teu santo nome. Em o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nos versículos 5 a 8 deste capítulo, capítulo de número 1, Tiago falou sobre a necessidade de pedirmos a Deus que nos conceda sabedoria para lidarmos corretamente com as provações. Ouvimos um sermão sobre isso. Agora, novamente, Tiago volta a esse assunto sobre a sabedoria. Porém, agora ele está ampliando esse tema a respeito da sabedoria e apresentando novos aspectos. Ele está nos dizendo como alguém de fato pode se tornar sábio. E nós sabemos que esta passagem se refere à sabedoria, apesar dessa palavra não estar aqui, por várias razões. Primeira delas, por causa da estrutura da carta. Como nós vimos, Tiago apresenta os temas e depois ele os repete. Também por causa do versículo 19. Quando você olha para o versículo 19, você percebe que ele se parece com aquilo que nós encontramos no livro de Provérbios, o mesmo tipo de estrutura. E os assuntos do versículo 19, e que são desenvolvidos nos versículos posteriores, são assuntos também desenvolvidos no livro de Provérbios. Ouvir, falar, não irar-se, obedecer. E, por fim, ainda temos uma palavra em nosso texto, o verbo assemelha-se, que apareceu lá no versículo 6, quando se falou de sabedoria. É uma palavra rara, então estava lá no contexto da sabedoria do versículo 6, e agora aqui essa palavra aparece de novo, conectando então o assunto do versículo 23 com o assunto do versículo 6. Entendendo isso, que estamos de volta ao assunto da sabedoria, também devemos reconhecer que essa parte da carta apresenta diversos assuntos que se sobrepõem. Então, um assunto encontra com outro assunto. Por exemplo, esse tema da sabedoria enunciado no versículo 19, que trata de ouvir, falar e irar-se, ele é expandido nos versículos posteriores. Observem sua Bíblia. Os versículos 20 a 21 tratam sobre a ira. Os versículos 22 a 25 tratam sobre ouvir. E o versículo 23 trata sobre falar. Depois, no versículo 27, tem uma mudança de assunto, uma mudança de tema. Saímos do tema da sabedoria para entrar no tema das questões de riqueza e pobreza e o cuidado com os necessitados novamente. Então, apesar do versículo 26 falar sobre ser uma explicação sobre a sabedoria, e ter uma relação com 19 nessa sequência, ira, ouvir, falar. Ao mesmo tempo, o versículo 26 está dentro de um contexto que quer explicar o que é a verdadeira religião. Então, é como se o versículo 26 estivesse um pouquinho no assunto da sabedoria e um pouquinho no assunto do que é a verdadeira religião. Então, essa sobreposição faz com que não seja muito fácil dividir o texto e tomar uma decisão. Eu precisei fazer uma escolha.
aonde eu iria pregar sobre o versículo 26, junto com o 19 a 26, ou separar o 26 e colocá-lo com o 27 no assunto da verdadeira religião, porque o assunto se sobrepõe. Eu escolhi, então, tratar primeiro do 19 ao 25, e essa última parte da sabedoria sobre como falar e ligada à verdadeira religião, permitindo o Senhor, veremos no próximo domingo. Então, nesta manhã, meus amados irmãos, eu vos anuncio a palavra de Deus sob o seguinte tema: como devemos ouvir a palavra de Deus? Como devemos ouvir ou como devemos responder à palavra de Deus? Então, vamos de novo olhar para o versículo 19. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, nós temos aqui a tese que vai ser expandida e explicada do versículo 20 ao 26. É uma tese que visa ensinar sabedoria, e se assemelha, como observamos, ao livro de Provérbios. Então, o versículo 19 começa com um imperativo. Sabeis, ou poderíamos traduzir, entendam, é uma ordem, entendam. Tenham isto em mente. E aqui, quando Tiago dá esta ordem, mais uma vez encontramos a expressão afetuosa, sabeis, meus amados irmãos. Ele está dando uma ordem sobre o que eles devem entender, mas está se dirigindo afetuosamente a eles. Mas nos perguntamos, o que os amados irmãos deveriam saber? E aí, então ele diz, todo homem, pois, seja. Essa expressão todo homem aqui é para se referir à humanidade, não apenas ao masculino. Então, a ideia é que todo homem, toda mulher devem saber e devem ser. Então, Tiago está falando a todos os seus leitores, homens e mulheres, e ele tem esse segundo imperativo. Todo homem, seja. Com isso, Tiago está focando no caráter, o que eles são, desses homens e mulheres, seus leitores. E então você pode observar essa sequência de imperativos. Primeiro há uma coisa para entender, e depois há algo para ser. Entendam, sejam. Esta é a ordem. Então, em primeiro lugar, que eles devem ser? Diz o texto, que cada um deveria ser pronto para ouvir. No contexto de Tiago, isso tem um sentido muito especial aqui nesse contexto. Porque podemos dizer que, como princípio geral, a Escritura quer que nós tenhamos mais prontidão para ouvir do que para falar. Isso é o ensino de Provérbios, isso é verdade. Mas a ênfase na passagem, a ênfase de Tiago, aqui é ser pronto para ouvir o que ele vai dizer em seguida. Pronto para ouvir a palavra de Deus. Isso é o sentido aqui. Então, ele está dizendo, vocês, leitores, entendam isso e sejam assim. Como? Em primeiro lugar, vocês devem ser prontos para ouvir a palavra de Deus. Isso requer, então, obviamente, prontidão humilde para receber a palavra de Deus, o que Deus tem a dizer. Implica, por assim dizer, em correr em direção à palavra. Não seja lento para ouvir a palavra de Deus, corra em direção, seja rápido em fazer isso, em ouvir a palavra de Deus. E então, temos a segunda coisa que eles devem ser. Cada um deles deveria ser tardio para falar. Esse termo tardio
ele indica uma sensação de hesitação, de atraso. Então, em vez de responder logo, pensa muitas vezes antes de falar. Em geral, sabemos, o ensino de Provérbios é que a proliferação de palavras, quando falamos muito, isso geralmente é um indicativo de orgulho do nosso coração, impaciência e falta de sabedoria. A Escritura diz que até o tolo, quando fica calado, se parece um sábio. Então, esse tardio para falar implica em reflexão, em discernimento e, acima de tudo, como uma virtude chave desse tipo de comportamento está a humildade. Falar pouco implica em reduzir-se, em sentir-se pequeno. Então, o versículo 26, depois vai retomar essa ideia de falar pouco. Veja aí em sua Bíblia. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, Tiago deixa claro, alguém alcançado pela graça de Deus, alguém transformado pelo poder do Evangelho, será alguém que buscará controlar a sua língua. Agora, em terceiro lugar, ele também diz que cada um deles deveria ser tardio para se irar. E vocês sabem, a ira nem sempre é pecaminosa. Por exemplo, Deus se ira. Mas nesse caso aqui está falando de ira pecaminosa. E não apenas a ira no sentido de uma explosão, quando alguém grita, bate a porta ou fica irritado de uma forma bem visível. Mas aqui a palavra também quer dizer aquele tipo de coisa que é a ira que fica guardada no coração, que finca suas raízes em nosso coração e se estabelece ali. Uma ira que destrói, corrói por dentro. Então devemos lembrar que o que temos aqui diante de nós visa ensinar sabedoria. Então, Tiago está dizendo, é sábio aquele que é pronto para ouvir a palavra de Deus, tardio para falar e tardio para se irar. Podemos notar que existe uma relação entre essas três coisas. A ira e a precipitação no falar têm uma coisa em comum. O que é comum à ira e à precipitação no falar? Um coração orgulhoso. O mesmo coração orgulhoso que nos leva a sermos lentos para praticar a palavra de Deus. Podemos colocar da seguinte forma: lentidão para ouvir a palavra de Deus, precipitação para falar e ira servem como tropeços que nos impedem de aplicar a palavra de Deus à nossa vida. E se você quer outra imagem, podemos pensar que são como espinhos que sufocam a palavra e não deixem que a palavra frutifique em nossa vida. Essa é a tese principal de Tiago. Diante disso, já devemos nos perguntar: como é que nós temos ouvido a palavra de Deus? E isso acende um alerta, porque está mostrando a sua recepção da pregação e de qualquer ensino que venha da parte de Deus não depende apenas da fidelidade do pregador, depende da condição do seu coração. Não adianta você estar numa igreja onde a pregação seja bíblica se o seu coração não está agindo de forma bíblica. Então, devemos nos perguntar se temos lutado contra as nossas próprias inclinações a esse respeito. E mais, se de fato, em algum momento nós temos orado para alcançar a sabedoria enunciada no versículo 19. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Agora, uma vez que Tiago apresentou, então, a tese principal no versículo 19,
Agora, nos versículos seguintes, ele vai explicar os 3 pontos dessa tese. Cada um desses 3 pontos. Então, veremos 2 deles nessa manhã. Primeiro, os versículos 20 a 21, temos uma explicação sobre o significado de ser tardio para se irar. E nos versículos 23 a 25, uma explicação sobre o significado de ser pronto para ouvir. Agora, olhando então para a primeira parte, os versículos 20, 21 e 22, devemos lembrar o tema principal, ao olhar para esses versículos. O tema principal é sabedoria para ouvir a palavra de Deus. E podemos dizer que esses versículos tratam sobre esse tardio para se irar, nos ensinam então que a resposta correta diante da palavra de Deus, ou a maneira correta diante da palavra de Deus, em vez de ser um coração com ira, que é o que está sendo proibido aqui, é o coração com humildade, com mansidão, que vai ser mencionado a seguir. Então a ira aqui se coloca em oposição, porque o coração irado é o coração orgulhoso. E o coração desejado diante da palavra de Deus é o coração manso e humilde. Então, por isso que começou atacando esse problema da ira. A resposta correta é com um coração humilde. Então, no versículo 20, temos uma explicação por que nós não devemos ser rápidos para nos irar. Versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que Tiago quer dizer aqui é que a ira humana não produz a justiça que pode ser oferecida a Deus. Em outras palavras, não vamos glorificar a Deus com frutos de justiça se a ira tiver um lugar em nossa vida. Então, a ira é colocada aqui dizendo, a ira não é um instrumento legítimo para usarmos no nosso relacionamento com Deus ou com o próximo. Ela impede ouvir. E lembre-se, estamos aprendendo sobre a verdadeira sabedoria. E uma das coisas que Tiago nos diz nessa carta é que a verdadeira sabedoria não é cheia de ira, raiva, amargura e rancor. Ela é como se descreve no capítulo 3. Vamos olhar. Versículos 17 e 18. E vejam a conexão com o que estamos vendo lá no capítulo 1. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a sabedoria do céu, que Deus concede, ela é contrária à ira, ela é pacífica, ela é tratável, indulgente, plena de misericórdia. E o efeito dessa sabedoria, em vez de ser contendas, brigas, raivas, rancores, mágoas, é paz. E então a Escritura diz, onde há paz, aí, e somente aí, nesse solo, semeia-se o fruto da justiça. Sem paz, não há justiça. Não há o fruto da justiça. Portanto, com ira, não há o fruto da justiça. Observem bem. Então, o fruto da justiça se semeia na paz e não na ira. Por isso que Tiago está dizendo, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, não importa o quanto uma pessoa pudesse julgar-se entendido ou sábio sobre a Bíblia, sobre a vida, sobre outro assunto qualquer,
se essa pessoa guardar ira, rancor, raiva, amargura contra seu próximo, ela é descrita no livro de Provérbios e aqui também como uma pessoa tola. E mesmo que tal pessoa julgue fazer boas obras, essas boas obras não serão aceitas como frutos de justiça, porque falta paz. A justiça não pode florescer. Então, amados irmãos, lembrem-se disso. Não se esqueçam disso. Se vocês tiverem problemas no coração contra seus irmãos, isso impedirá vocês de ouvirem e aplicarem a palavra de Deus às suas vidas. A palavra de Deus permanecerá infrutífera em sua vida. Se você guarda ira, rancor, mágoa, raiva em seu coração, então cada um de nós deve fazer um exame profundo e sincero sobre isso. Se existe ira em nosso coração, significa então que o nosso coração está cheio de orgulho. E se este é o caso, deve haver arrependimento e, o quanto antes, o restabelecimento da paz nos relacionamentos. Uma vez que a ira impede que a palavra de Deus frutifique em nosso coração, o que nós devemos fazer então? Veja o versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja que o versículo 21 começa com um portanto. Isso liga o versículo 21 ao que acabou de ser dito sobre a ira do homem não produzir a justiça de Deus. O assunto ainda é a ira aqui no versículo 21. Esse verbo despojando-vos implica em colocar de lado, em remover, em arrancar da sua vida. E aqui a forma como o verbo está no texto grego dá a ideia que isso era uma coisa que os leitores já deveriam ter feito. O que eles já deveriam ter removido? Ele diz, toda impureza e acúmulo de maldade. Então temos duas coisas aqui. A impureza é uma contaminação moral, é uma mancha no caráter. A maldade é um termo que poderia ser traduzido por malícia, por depravação. Trata-se também de algo enraizado no coração. E ainda diz aqui que há um acúmulo. Lá no texto do capítulo 3, versículo 17 e 18, quando falou do fruto da justiça e da sabedoria, falou de abundância. Aqui tem um outro tipo de abundância, malícia. Então essa impureza e essa maldade em nosso caráter, diz Tiago, ela precisa ser removida. Porque ela impede que a palavra seja aplicada. Ela impede que os frutos da justiça brotem. Assim como, então, alguém com uma roupa suja deve removê-la, também devemos remover toda impureza e acúmulo de maldade. Observem, crianças, se vocês têm irmãos mais novos, de repente você olhou o seu irmãozinho ou irmãzinha mais nova e você viu no berço e diz, mamãe, fulaninho está sujo. As roupas, a fralda vazou e sujou a roupa. O que você vê? O que a sua mãe vai fazer? Ela vai trocar a fralda? Sim, ela vai trocar. Mas ela não vai deixar a roupa suja. Geralmente não. Ela vai tirar a roupa suja e colocar uma roupa nova. Assim também, está dizendo, tire a impureza, tire a maldade de sua vida. Isso tem vínculo com a ira. Quando temos ira, rancor, amargura em nosso coração, nós podemos dar muitas desculpas e acusar a outra pessoa.
Mas o que a Escritura está dizendo é que por trás da nossa ira, rancor, amargura, tem uma mancha dentro de nós. Uma maldade acumulada. Então, meus irmãos, percebam, quando nós guardamos essas coisas no coração, ira, raiva, amargura, etc., é um indicativo de que existe algo pior e mais profundo. Uma mancha profunda, uma corrupção interna. Então, Tiago diz, isso não é condizente com receber a palavra de Deus para frutificar em sua vida. Você precisa tirar, você precisa remover os obstáculos. Essa impureza e maldade que são frutos da carne, sufocam a palavra de Deus. Então, o único caminho possível em tal situação é o arrependimento. É a procura por um processo de santificação, em dependência do Espírito Santo, para que Ele nos capacite a rejeitar, a remover tais pecados de nossa vida. Então, entendam bem, meus amados irmãos, não é que nós temos que ser perfeitos para ouvir a palavra de Deus. Se esse fosse o requisito, nenhum de nós alcançaria. Mas o que Tiago está querendo mostrar, e na verdade o que o Espírito Santo está mostrando, é que nós devemos ter um coração que deseja ser puro. Um coração que não ficará tão preocupado com o pecado dos outros quanto se preocupa com os seus próprios pecados. Um coração que luta por pureza pelo Evangelho, pela graça de Cristo, pela obra do Espírito Santo. Então, para remover essa sujeira, o que deve entrar no lugar? Isso é um ponto importante na Escritura. A obra de Deus nunca é apenas remover uma coisa, é substituí-la por outra. Tiago nos diz que essa impureza e maldade deve ser removida, substituída pelo seguinte: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Essa palavra implantada aqui é a mesma palavra da verdade de versículos anteriores. O Evangelho, mencionado no versículo 18. Diz então que o Evangelho, a palavra implantada, e a ideia de implantada aqui, não é implantada na pessoa. O texto parece apontar para a ideia de implantada no meio do povo de Deus. É como dissesse, a palavra que vocês costumam ouvir, a pregação que Deus colocou no meio de vocês. Então, essa pregação no meio da igreja, o Evangelho, como ela deve ser recebida. Mansidão é a palavra. Mansidão aqui pode ser definida como humildade que recebe, que se submete à verdade. É uma humildade que ouve a verdade e não elabora resistência. Não tem um questionamento altivo. É a atitude de um coração que se tornou dócil por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. É a atitude de um coração que, ao ouvir a palavra de Deus, diz: ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajude. Eu quero viver a tua palavra. Receber a palavra de Deus com um coração humilde, nesse contexto, significa ser rápido para ouvir, livre de qualquer impureza e maldade, livre da raiva, livre da amargura, do ódio, da ira e pecados parecidos com esse, livre de um coração orgulhoso. Tiago diz que é dessa forma que nós devemos receber a palavra de Deus em nós, implantada em nosso meio. Amados irmãos, o nosso ouvir da palavra da verdade
não deve estar misturado com rancor, ira, raiva e pecados semelhantes. Se nós guardamos tais pecados em nosso coração, como foi dito, não poderemos produzir os frutos de justiça. Então, mesmo ouvindo a palavra que Deus está dando, a palavra que Deus implantou em nosso meio, a palavra que é poderosa para salvar, ainda assim, a vida permanece seca. E aí então fica o alerta. Para nos preocuparmos, quanto mais tempo uma pessoa passa diante da palavra da verdade e ao mesmo tempo guardando amargura em seu coração, ela está se auto-endurecendo. Não é coerente com o que nós temos recebido em Cristo. Sabemos a salvação não é pelas obras, mas onde houver a salvação, ali também estarão os frutos. Então, se dizemos que somos salvos em Cristo, mas ainda guardamos a amargura que nos priva de oferecer os frutos de justiça a Deus, devemos nos perguntar: por que isso ainda está acontecendo? A amargura faz mal a nós mesmos, e ela é, como o contexto indica, uma forma de orgulho e maldade. Então devemos revolver essa maldade e receber a palavra da verdade em nosso meio com toda mansidão. Devemos ouvir a pregação com um coração humilde. E eis um alerta, meus irmãos. Um alerta necessário. Um alerta que eu faço a mim mesmo toda vez que eu estou aí embaixo para ouvir algum ministro que esteja nesse púlpito. Devemos dizer, quando nós vamos ouvir a pregação, diga a si mesmo: eu não estou aqui para ser examinador de um sermão. Eu não estou aqui para ver se o primeiro ponto foi de 10 minutos e o segundo de 20. Não houve coerência de tempo. Se o pastor usou a palavra grega ou se ele não usou. Se ele contou uma ilustração ou se ele não contou. Se ele falou uma palavra errada ou se ele não falou. Se tudo que você tiver ao final do sermão são um exame, como se o pastor estivesse passando no exame de um seminário, então você pode ter certeza, você não está ouvindo a palavra de Deus como a palavra de Deus. Está ouvindo de outra forma. Isso não trará benefício para a sua alma. Você pode até ir embora, que não fará nenhuma diferença. Entendem isso? Todos nós, ao nos colocarmos na posição de ouvir, devemos dizer em nosso coração: Senhor, tem misericórdia do ministro, dá graça a ele para ele ser fiel. E quando você encontrar a pregação, você deve dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Se nós começamos a caminhar na direção de pensar que nós somos examinadores de sermão, você vai encontrar muitas fraquezas e defeitos em todos os sermões de qualquer pessoa. Mas nós não ouvimos para ser examinadores. Quando você senta aí, você tem que ter um desejo: oh, Senhor, por favor, apesar da fraqueza do homem, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser parecido com o teu Filho Jesus Cristo. Eu quero que o teu Espírito Santo molde a minha vida pela tua palavra. Faz os meus ouvidos atentos. Dá-me um coração que, ao ouvir, se humilha. Então, quando você estiver ouvindo, examine-se e busque a misericórdia de Deus para uma vida frutífera. Agora vamos olhar para os versículos 22 a 25, que tratam sobre sermos prontos para ouvir e nos ensinam que a nossa resposta correta à palavra de Deus deve ser uma prontidão obediente. Veja o versículo 22.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, sejam. O que eles devem ser? Praticantes da palavra que foi implantada no meio deles. Eles não apenas deveriam ouvir humildemente a mensagem da salvação, mas praticar a fé, colocá-la em prática. Assim somos esclarecidos que aquele ouvir mencionado no versículo 19, sejam prontos para ouvir, não é um mero ouvir no sentido de deixar que o som adentre ao seu ouvido e chegue até ao seu cérebro. Aqui estamos falando quando diz seja pronto para ouvir, agora é esclarecido. Ou ser pronto para ouvir é ouvir de uma maneira que isso leve você à ação. Tiago está lidando com algo que todos nós sabemos o que é. Isto é, nós somos capazes de ouvir a palavra da verdade sem deixar que ela realmente afete a nossa vida. Ouvir a palavra da verdade sem viver de acordo com ela, diz Tiago, é uma forma de auto-engano. Observem que a questão do auto-engano foi mencionada no versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Agora isso volta. E por quê? Porque nosso coração, meus irmãos, é enganoso. O nosso coração pode nos dar a impressão que está tudo bem. Basta que você seja membro de uma igreja onde tem a pregação, está tudo bem. Se você estiver aí, se você sentar e gastar 1h30 da sua manhã e 1h30 da sua noite de domingo, pronto. Você está ouvindo a verdade. E talvez você diga, não, mas eu sou muito mais espiritual que isso, porque durante a semana eu ouço vários outros sermões. Mas nesta passagem, o Espírito Santo nos diz que não é assim. Que isso é mentira do nosso coração. Auto-engano. E os versículos 23 e 24, para que nós compreendamos perfeitamente, nos trazem uma ilustração. Vamos ler os versículos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Alguns pontos devem ser destacados aqui. Primeiro, os espelhos do mundo antigo não são como os espelhos de hoje. Eles eram de bronze polido ou cobre. Então, em geral, a imagem refletida era uma imagem com certa distorção, deformada. Não era uma imagem clara como nos dias de hoje. Então, se você queria realmente ver se tem alguma coisa errada com você diante do espelho, não é que você vai dar uma olhada de 3 segundos e vai embora. Você precisa de mais tempo. Você tem que olhar sobre diferentes posições para ver se reflete no bronze a sua face. Esse verbo contemplar aqui implica em olhar com atenção. E quando menciona que a pessoa olhou o seu rosto natural, quer dizer que ela viu a si mesma, como ela é. Significa que ela viu sua própria aparência. A ideia por trás da ilustração do espelho é a seguinte, é que quando alguém vai ao espelho e nota que algo está errado, a pessoa é levada a uma ação reparadora. Por exemplo,
Crianças, se a mãe de vocês diz, olha, se arrume, vai olhar no espelho, e você vai no espelho, e de repente, olha lá, tem o seu irmão escreveu aqui na sua testa, bobinho. Você não vai sair com isso por aí. Opa, rapaz, mãe, me dá álcool aí, eu vou tirar aqui, ó. O Joãozinho colocou uma besteira aqui na minha testa, não vou sair assim. Então você vê o defeito, o problema, o espelho revela o problema, e quando o espelho revela o problema, espera-se uma ação que corrija o problema. Aqui Tiago diz que o ouvinte que não é praticante, ele considera atentamente, ele olha. Aqui isso é similar a dizer, ele presta atenção na pregação. Mas depois, ele se esquece do defeito que viu e vai embora. Em relação à palavra, significa ouvir a palavra, concordar até com o que se ouve na pregação. A pessoa pode dizer, rapaz, eita, meu amigo, é verdade, hein? Eu preciso mudar. Mas a pregação acaba e você não faz nada. Por exemplo, você pode ouvir essa pregação sobre a ira, os pontos iniciais do sermão, a raiva, o rancor, a amargura, que nos impedem de produzir os frutos de justiça, nos impedem de responder adequadamente à pregação. Você ouve essa pregação. Então você se lembra, eita, meu irmão, eu ainda estou com uma mágoa aqui no meu coração contra o fulano de tal. Eu preciso resolver isso está atrapalhando a minha vida. Agora que eu vejo, a palavra de Deus jogou luz sobre o meu pecado, agora eu vejo claramente como se minha vida estivesse diante de um espelho. Então você concorda com isso e diz, eu preciso corrigir. O culto acaba, a semana passa, o mês, os dias se seguem e você não fez nada. Você é apenas um ouvinte não praticante. Você está resistindo à verdade. E quando você vem para o culto, isso é auto-engano. Você vem dizendo, quero ouvir a verdade. A verdade é dita e ela não muda seu coração. A ilustração de Tiago tem aqui um certo sentido de ridículo. Por quê? Porque imagine você que uma pessoa passa lá um bom tempo na frente do espelho. E você diz, rapaz, não sai da frente desse espelho. O que tem aí? Você tanto gasta tempo no espelho e a pessoa está lá se arrumando. E depois, quando finalmente a pessoa vem, você fala assim, mas peraí, você ficou meia hora na frente do espelho e quando você chega agora, tem uma marca de pasta de dente no seu nariz? Você não viu isso? Há um certo tom cômico nisso. Da mesma forma, Tiago está procurando mostrar o quão ridículo é ouvir a pregação da palavra de Deus e não colocá-la em prática. A Bíblia, meus irmãos, é como um espelho. O espelho que mostra mais do que meramente a aparência. O espelho que mostra o nosso coração. A Bíblia revela a nossa vida sem filtros. Às vezes aparece nas redes sociais. Outro dia eu vi a mulher disse, olha gente, eu estou presa aqui, porque olhem como eu estou tão bonita. E ela filmando lá o rosto, e parecia realmente bonita. Ela falou assim, mas agora eu vou tirar o filtro. E quando ela tira o filtro, ela falou assim, eu não tenho coragem na rua desse jeito. A palavra de Deus tira todos os filtros do auto-engano. Elas tiram as nossas autojustificações. Eu estou fazendo isso por causa disso. As mentiras que nós contamos a nós mesmos e contamos aos outros sobre os nossos pecados. Elas são retiradas.
e a verdade é estampada diante dos nossos olhos. Quem de fato nós somos? Então, olhar para ela, nós não temos apenas a revelação de quem Deus é, mas quando Deus se revela, também Ele nos ensina quem somos nós, a nossa verdadeira condição, os nossos pecados, as nossas necessidades. Então, o ouvinte esquecido é aquele que ouve isso, que fica na frente do espelho, mas não faz nada a respeito. Não quer limpar a sua vida pela obediência à verdade. Isso é um perigo, porque nós podemos nos enganar com a ideia de conhecimento teológico, conhecimento bíblico. E talvez as pessoas mais suscetíveis a esse tipo de auto-engano somos nós, os reformados, são os piores. Porque nasce no nosso coração um orgulho. Nós temos as confissões, nós temos a pregação expositiva, nós temos os grandes preletores, as grandes palestras, grandes conferências, grandes livros. Mas isso também pode nos levar a ter um coração inchado, em vez de um coração humilde. Assumimos que o mero ouvir é suficiente. Basta estar na igreja certa, diante do pastor certo e tudo resolvido. Meus irmãos, isso é apenas o primeiro passo. De fato, é preciso estar diante de pregação fiel. Que Deus levante qualquer homem para pregar fielmente, devemos ouvir a pregação fiel. Mas se você acha que isso é tudo, você está se auto-enganando. O que Deus espera, veja versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Veja, o que pratica também considera atentamente, igual o outro. Ele olha, ele tem interesse. Mas a diferença é que depois de ouvir, ele vai fazer algo a respeito do que ele ouviu. E aqui diz que ele considera na lei perfeita, a lei da liberdade. Isso aqui é sinônimo para a palavra da verdade e palavra em voz implantada. É a palavra de Deus, o Evangelho. Então, a pessoa ouve essa palavra, nesse caso, o ouvinte praticante, e persevera. Então, ele não é como o ouvinte negligente que ouve e se esquece do que ouviu, não fazendo nada a respeito. Então, para aqueles que colocam em prática o que ouviram, para aqueles que agem de acordo com a verdade que vem ao seu encontro, que estão praticando isso, a Escritura diz que há uma bênção para essa pessoa. Esse será bem-aventurado no que realizar. Essa bênção, em primeiro lugar, consiste na graça de Deus para colocar em prática aquilo que se aprende. Na alegria de fazer a vontade de Deus revelada em sua palavra. Então, o ensino de Tiago aqui está refletindo o ensino de Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Lá na parábola de Mateus, em Mateus, o mero ouvinte é aquele que está construindo a sua casa sobre a areia. É uma construção rápida, sem grande esforço, mas ela é frágil e destinada a sucumbir. O que pratica é aquele que está construindo a sua casa sobre a rocha. É uma construção demorada, dá trabalho, exige grande esforço, mas é sólida e apta para suportar as grandes tempestades. Surge então a pergunta, e a pergunta que cada um de nós deveria responder ao final desse sermão: que tipo de ouvinte eu sou? Você pode dizer que você está ouvindo a palavra de Deus, que ela foi implantada em nosso meio? Você está ouvindo a palavra da verdade, o Evangelho? Você diria que a cada domingo você pode olhar para a sua própria vida como se estivesse diante de um espelho nítido, a palavra de Deus?
Você diria que muitas vezes, quando o culto termina, após ouvir a pregação, você tem um senso dos seus próprios pecados? E ao mesmo tempo você sente o desejo de correr para a graça de Cristo e apelar às misericórdias de Deus para que pelo Espírito Santo sua vida seja mudada? O que você está fazendo com o que você está ouvindo? Irmãos, não é proveitoso ouvir a verdade e não estar pronto a vivê-la. É, na verdade, tão ridículo quanto se olhar no espelho sem fazer nada a respeito do que está errado. Nós sabemos que não podemos fazer nada pela nossa própria força, que nós devemos usar os meios que Deus nos deu, mas devemos usá-los com seriedade. Nós devemos buscar, de fato, a graça de Cristo para praticar aquilo que nós ouvimos. Sem Ele, não é possível. Então, pensem, meus irmãos, sobre a responsabilidade de vocês. A cada domingo, eu tenho uma responsabilidade. Um dia, eu terei que prestar contas a Deus pelo meu trabalho. Eu devo comparecer a esse púlpito depois de ter orado, lido, estudado e gastado muitas horas na preparação do sermão. Mas e vocês? Como é que vocês devem se preparar para esse momento? Vocês estão levando a sério essa responsabilidade? Você prepara o seu coração? Você lê o texto da pregação? Você ora para o benefício do pregador e para o benefício da congregação e o seu benefício? Quando você está aqui, você procura ouvir com atenção? Quando você sai daqui, você procura meditar sobre o que ouviu e orar a respeito do que você ouviu? Você pensa sobre meios de aplicar aquilo que você ouviu? Você chega em algum momento a tomar resoluções. A partir de hoje, uma vez que eu ouvi essa verdade, será assim. Me dê graça, Senhor, me ajude. Eu quero seguir esse caminho. Receber a palavra com mansidão, meus irmãos, é, em última instância, receber a Cristo com fé e submissão. A obra de salvação e a santificação que a palavra realiza em nós é também a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos une a Cristo Jesus para nos conformar à imagem de Cristo. Ouvir e não praticar é resistir ao Espírito Santo. Portanto, irmãos, busquem na graça de Cristo as condições para serem praticantes e não meramente ouvintes. E lembrem-se, em Cristo podemos ser bem-sucedidos nessa tarefa. Amém.